Boa tarde, pessoal. Estamos aqui na nossa jornada a caminho da finalização. Estamos, sei lá, 3 ou 4 semanas para a gente finalizar, acho que um pouquinho mais, 5 ou 6 para a gente finalizar essa nossa jornada do, do Paul Preciado, do texto Junk. Hoje nós vamos ter a continuação do Pôr no Poder, a partir da página 301, certo, Tati? Certo. Com a nossa querida parceira de jornada e aventuras intelectuais, existenciais, a Tati, psicóloga Tati, um ser humano extraordinário que vai ser a facilitadora do nosso projeto de hoje. Com vocês, a magistral facilitação da Tati. Isso aí tem que ter um magistral, você notou, né? A Sim, minha marca sim, registrada. faz parte da sua marca. A minha marca registrada. Sempre gentil. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Espera aí. Eu não vou conseguir ver vocês mais a partir de então, mas veja se vocês já estão conseguindo ver o slide. Sim, Sim? Então tá bom. sim, Então vou começar. Bom, sim. como o Fernando falou, a gente prossegue a facilitação da segunda parte do capítulo 10, Pôr no Poder, do texto Junk do Paul Preciado. E aí eu queria trazer algumas questões, né, para a gente, à luz do que ele coloca, né, e também apresentando principalmente o que ele nos traz. Mas eu queria começar falando que a representação pelo homem das suas práticas sexuais, as mais diferentes e inusitadas, elas já têm sido manifestas há muito tempo, seja por diversos meios, esculturas, pinturas em rocha, cinema. Isso é muito antigo, isso faz parte da essência do ser humano de se mostrar, né? E da mesma forma, tão antiga tem se mostrado a necessidade do homem de subjugar o outro. Isso a gente já viu, inclusive, em Heidegger e vê todos os dias nas nossas vidas, né? De se sentir poderoso, como modo de velar ou camuflar seu próprio desamparo, a sua fragilidade, a sua impotência, o que, por sua vez, atesta a imensa dificuldade em se aceitar como é, em se ver mortal, falível e sem o controle de quase absolutamente nada. Como o próprio Preciado nos lembra no início desse livro, os nossos conteúdos são plenos de significados socialmente construídos a partir do chão, claro, em que pisamos, principalmente. E o bom disso é que a gente pode, a partir deles, parar para repensar esses significados que atravessam as nossas experiências de vida, de modo a gente ter ou conseguir construir um sentido que seja mais próprio, mais pessoal nosso. Por exemplo, que eu trago aqui, o significado de sexo e pornografia no mundo oriental é diferente do comumente entendido no mundo ocidental. Quando a gente fala de prática e costume sexual no Japão, por exemplo, estas práticas são diferentes e têm significados diferentes quando em comparação possivelmente com países como França ou Espanha. Ou quando a gente fala de práticas e costumes sexuais com povos indígenas antes das colonizações europeias, em comparação à Europa cristã da Idade Média. Então, isso tem distinção. E aí, lendo Preciado, a gente percebe que o chão que ele pisa é um mundo extremamente ocidentalizado. Merleau-Ponty traz na fenomenologia da percepção que é a sexualidade que faz com que o homem tenha uma história. Se a história sexual de um homem oferece a chave de sua vida, é porque na sexualidade do homem projeta-se sua maneira de ser a respeito do mundo, quer dizer, a respeito do tempo e a respeito dos outros homens. Então, acho que é por isso que eu vejo a importância de a gente estar sempre refletindo sobre esse assunto. Aqui, resgatando um pouco sobre o último ponto do início desse capítulo, Preciado diz que, apesar do esforço na conscientização contrária, comprar sexo é um esporte. Achei importante porque isso faz link com os próximos tópicos que ele vai trazer, né? Ele coloca que o esporte em geral e o futebol em particular é que são parte de uma indústria fármaco-pornográfica planetária.
A gente está falando de um âmbito muito maior, de uma proporção muito maior, e que, na verdade, é essa indústria que controla redes de internet, clubes, cadeias de produção, indústrias farmacêuticas de produção de drogas, anabolizantes, suplementos esportivos, sexuais, música, acessórios, etc. Ou seja, ele coloca, destacando, a pornografia não é uma prática marginal, mas, na verdade, o coração. Apenas deixando de fora aquela questão do obsceno, de forma camuflada. Ele também traz a questão a todo tempo que se trata da venda da potência gaudendi, sendo a promoção da excitação produzida por um corpo vivo que se vende. Nesse tópico, ele coloca no mesmo patamar os esportistas e os trabalhadores do sexo, onde ele coloca que a sua grande maioria vem do mesmo extrato econômico, normalmente os mais baixos, que atuam, são pessoas que atuam na venda da sua potência gaudendi. Mas aí eu parei para pensar, isso vai fazer link com o que a gente vai falar na frente. E o que não é nessa vida a venda da potência gaudendi? E aí a gente resgata o que é isso, só para a gente lembrar um pouco. Potência gaudendi é o poder de existir, é o ser humano como potência a partir de si e de suas relações que podem ser cada vez maiores. Preciado fala também sobre a construção de corpos erotizados e sexualizados, tanto de esportistas quanto das trabalhadoras do sexo. Mais uma vez eu me pergunto, não será que a todo tempo há esse apelo, dessa construção, ampliação dessa demanda, com vistas ao consumo do erótico, do pornográfico, que vai para muito além do segmento esportivo? E parando para pensar sobre a outra perspectiva agora, de quem se encontra na posição de quem está vendendo a sua potência gaudendi, como esportistas, profissionais do sexo, ou também como os influencers, como todo aquele que se vale de uma boa estética para autopromoção, essa pessoa está em busca de quê? E aí, fazendo o link que estas pessoas vêm de estratos mais baixos, a gente está falando de sobrevivência. A gente está falando, pensando aqui, principalmente em tentar sair de uma situação precária, de uma situação vulnerável, talvez sobre não ter o que comer. E aí a gente se lembra muito rapidamente do Brasil, das trabalhadoras do sexo no Brasil, a história é muito parecida, a gente está falando de pão na mesa. Isso quando essa iniciativa não partem dos próprios pais, que aliciam seus filhos menores de idade, principalmente norte e nordeste, para que tenham uma garantia de uma refeição no dia. Com relação aos esportistas, que tal a gente se lembrar que talvez ainda haja em muitos lugares a necessidade da realização de testes fora de cena, para que se consiga entrar para uma equipe, almejando talvez o tão sonhado lugar ao sol, um lugar seguro e livre do desamparo de ser? Então, nesse tópico, ele fala sobre a simetria do mercado da prostituição. Ele coloca que 9 de cada 10 trabalhadores do sexo são mulheres cis e 4 em 10 são brancos. E aí eu vejo que a gente consegue fazer uma fácil correlação ao perfil que compõe o mercado precarizado, por exemplo, em termos de remuneração e posição hierárquica. Cargos de liderança, gestão, especialistas, a gente sabe que as maiores remunerações são masculinas, os cargos de liderança ainda se encontram no gênero masculino e etc. Falando sobre o trabalhador fármaco pornográfico, Preciado coloca que a economia é definida pelo trabalho e pelo tipo de exploração específica, e que atualmente o que define a economia é o mercado fármaco pornográfico composto pelo trabalho sexual, sendo que o corpo desse modelo de produção é o da puta migrante, do transgênero trabalhador do sexo, da atriz e do ator pornô, pequenos traficantes, prisioneiros transgêneros e não brancos pobres, domésticos, crianças, animais. Ele coloca que o trabalhador fármaco pornográfico se encontra no limiar da cidadania e do humano, marginalizados, em situação tão precária nunca vista, à exceção de escravos e campos de concentração. Por esse conjunto ser representado não somente por mulheres cis, Preciado coloca também que falar da feminização do trabalho no capitalismo contemporâneo é tendencioso. Traz o contexto em que falar de feminização do trabalho, ou seja, a precarização progressiva do trabalho, pressupõe a heterocentricidade, onde está presente a pré-condição da retórica de gênero, considerando a certeza, a estabilidade e permanência inerente ao masculino, versus a flexibilidade, mudança, precariedade, característico de forma pejorativa, essa visão do feminino. Ele traz um questionamento. Como pode ser possível
que ninguém considere o fato de que as responsabilidades políticas, a educação escolar ou a criação musical são domínios livres de tudo, enquanto continuamos a acreditar que manter o trabalho sexual e a reprodução como serviços politicamente obrigatórios ou pauperizados é equivalente a preservar a dignidade essencial das mulheres. Ele coloca: as mulheres são as grandes responsáveis pelas ereções. E aí eu fico na minha liberdade de que acho que a gente pode expandir esse termo ereção um pouco. E aí, mas ele continua: mas nada indica ou justifica exigir das mulheres cis que continuem responsáveis por isso. Mais adiante, Preciado nos traz que um dos índices do grau de exploração do trabalho sexual e pornográfico é a imobilidade social de seus trabalhadores. A impossibilidade de abandonar esse âmbito de produção para ter acesso a outras formas menos pauperizadas de trabalho. Ele coloca que nas atuais condições de produção, o trabalho sexual e pornográfico leva ao limite a força ontológica de toda relação de exploração. Em um tempo em que o trabalho se torna flexível e a reinvenção profissional é rotineira, o trabalho sexual aparece como aquele que, de forma mais eficaz, reduz o trabalhador a uma essência natural, carimbando-o para o resto da vida, dificultando sua reabsorção em outros mercados de trabalho. Ele coloca que os trabalhadores da indústria farmacopornográfica hoje se assemelham a uma casta, a uma espécie maldita que, apesar da curta duração da carreira de serviços farmacopornográficos, que ele coloca uma média de 5 anos, se desvaloriza para qualquer outra tarefa do mercado legal. E aí é aqui que eu me deparo com a obra do Les Misérables, de Victor Hugo. Semelhantemente aos presos, pobres e condenados, principalmente no Brasil, uma vez condenado, condenado para sempre, mesmo que você já tenha pago sua dívida junto ao Estado. Continuando, contudo, para que as atrizes pornô, Preciado ele coloca que para que as atrizes pornô possam se descaracterizar da sua vida anterior, ele coloca que estas engordam muitos quilos. E ele até sugere a possibilidade de mudarem de gênero. Aqui eu me pergunto se nessa ação específica de mudança de gênero, a partir dessa intenção, a gente não estaria simplesmente, não seria uma alternativa, é claro que com teor de se salvar, porque o ser humano sempre quer se salvar, mas não seria motivado por uma fuga, retroalimentando o não enfrentamento de uma verdade que precisa ser debatida, colocada em questão? Voltando ao texto, ele sinaliza um alerta: a possibilidade da normatização da prostituição como uma categoria de trabalho, sob a pecha de proteger os direitos das mulheres frente à objetificação de seus corpos no mercado, frente à cooperação, ou cooperando a necessidade de manter iluminados os pretensos valores, vou colocar aqui entre aspas, morais e de bons costumes do espírito do capitalismo, de modo a manter bem velados os autênticos valores, esses sim obscenos, que lhes são inerentes. Coloca que isso seria mais um modo de evitar a emergência pública dos verdadeiros motores do capitalismo fármaco-pornográfico, evitando assim o pânico social desencadeado pela revelação de que não é a racionalidade e a produção, mas a potente Agaudende que sustenta a economia mundial. Esse pânico tenderia a desarticular o trabalho como valor fundamental das sociedades modernas, isso é um importante eixo que muitos se pautam, e revelaria o que estaria fundamentando toda a economia: o gigante complexo industrial guerra, pornô, droga, prisão. Passando para o trabalho ubermaterial, ampliando um pouco mais sua análise, Preciado coloca que existem outros tipos de trabalho, como o trabalho cognitivo, o trabalho material, que tendem a não considerar o efeito da pornografia em suas vidas. Seria como se esse trabalho fosse feito por corpos dessexualizados. E ele traz assim: digamos sem rodeios, na economia pornô, e aí eu deixei aqui justamente esses colchetes aqui, porque eu acho que a gente pode entender isso de forma mais ampla. Não há trabalho
que não seja destinado a levantar o pau, a manter ereto o pau global, que não desencadeie a secreção de endorfinas, que não reforce o sentimento de onipotência do consumidor hétero macho padrão. E falando em onipotência, eu lembrei do famoso símbolo, falo, esse que eu coloquei na tela. Sempre, vocês já repararam que sempre tem um obelisco, por menor que seja em cada cidadezinha que é construída por aí? Esse obelisco, ele é o maior obelisco do Egito, ele tem 27 metros de altura, 340 toneladas, é o segundo maior do mundo, o primeiro fica em Roma, e ele foi construído pela única mulher faraó que governou os egípcios. E é interessante que a gente pode perceber, já que a gente está falando de preciado, está falando de movimentos de gênero, essa questão da necessidade de alguma forma, se mostrar relevante. E essa disputa entre os sexos, ela é tão antiga, né? Esse assunto não é novo. É tão antiga quanto a busca pela glória perdida e a necessidade de se sentir imortal, de querer aparecer, de ser diferente de todos, de se sentir especial. Preciado coloca aqui nesse ponto que o trabalho fármaco-pornográfico tem como último objetivo a produção de ereções, ejaculações e volume espermático. E aí eu parei mais uma vez e me perguntei, será que é só isso que tem como último objetivo? E aí a gente vê onde ele vai chegar mais à frente. Ele aponta que se poderia denominar feminização do trabalho, considerando de forma mais ampla, como sendo o conjunto de todos os trabalhadores e trabalhadoras, mulheres e homens, cis e trans, toxicológicos, afetivos, racializados e sexuais. Seria um nome mais abrangente, eu diria, para as maiorias que são solo e que precisam estar bem firmes no chão, sem muito desnível, sem muita diferença, para que não venha causar transtorno para quem vai pisar. Ele aponta, continuando com o Preciado, que por isso parece mais relevante afirmar que o conteúdo e as condições de trabalho hoje são a extensão do trabalho tóxico sensual, ou sexual, desculpe, ou fármaco pornográfico, realizado por corpos que aparecem frequentemente marcados como femininos, independente do seu gênero, e que se veem hoje violentamente racializados e pauperizados. O caráter comum destes corpos não é tanto serem corpos de mulheres cis, mas aparecerem como corpos penetráveis pelo capital. Corpos que provocam ejaculação, venda da potente gaudente, ao menor preço possível. Qualquer semelhança não seja, talvez, uma mera coincidência. A gente tem aqui esse movimento da carteira verde e amarela, a tentativa no Brasil. Isso já aconteceu em outros países da Europa, como Espanha, Portugal e França, e meio que fracassaram em função da manifestação popular. Ele coloca, continuando com o Preciado, que todos os critérios que se agrupam sob a etiqueta de feminização do trabalho, como a flexibilidade, a disponibilidade total, o alto grau de adaptabilidade, a vulnerabilidade, o talento para improvisação, etc., não são senão a base do currículo vitae prévio da trabalhadora ou do trabalhador do sexo virtuoso. Será que é só do sexo virtuoso? As características do trabalho sexual, como falta de segurança, venda de serviços corporais e emocionais a preço baixo, desvalorização social do corpo que executa o trabalho, exclusão do direito de residência, se tornam centrais no mercado atual. E coloca, ao meu ponto de vista, de forma própria, que essas formas de trabalho se tornam progressivamente pornificadas, sendo a precarização e a aparente feminização indicativos de um novo processo que coloca a força de cada corpo à disposição do capital. E não é isso que a gente vê todo dia? Passando para o próximo tópico, divisão pornográfica do trabalho, prostitutos. E aqui eu penso que nesse tópico específico se tratam de obscenidades naturalizadas, dadas como naturais, aceitas pela falta do nosso pensamento crítico, importante meio de estranhamento do natural ou do óbvio para a visualização do que de fato se mostra, pensando inclusive no modo como isso impacta a vida de cada um. Ele coloca que essa divisão do trabalho era feita considerando um caráter normativo
heterossexual antes, né? A partir da identificação de corpos portadores de óvulos, assumindo que a reprodução heterossexual seria a única natural. E agora ele traz que essa divisão pode ser pensada entre algo não gestacional e tecnorreprodutiva. Por exemplo, ele traz considerando um homem trans que manteve o útero e simplesmente interrompeu a produção de testosterona. Ele também aponta o anúncio de uma possível gestação em útero artificial ou implantação de um embrião em uma cavidade gestacional pseudouterina dentro de um corpo de um homem cis, o que estaria modificando, então, essa divisão do trabalho. Agora, ele também aponta, nessa parte do texto, algo que eu achei relevante a gente comentar para pensar. Ele sugere em um parágrafo, assim, os grandes patriarcas, frequentemente casados com mulheres estéreis, aí ele abre parênteses. Será que se trata de homens cis que vivem socialmente como mulheres? Fecha parênteses. Recorrem aos corpos vivos das escravas como órgãos reprodutivos. E fazendo uma digressão, me pego a pensar em qual o possível sentido de ele colocar este sugestionamento de que essas mulheres estéreis poderiam se tratar de homens cis, vivendo socialmente como mulheres. No caso específico de que ele trouxe, de Jacó e Raquel, seria então Raquel um homem cis vivendo socialmente como mulher e por isso não poderia ter filhos? E aí eu fico me perguntando, seria uma forma de ele polemizar radicalmente determinado assunto, como vemos não somente no seu livro, mas no seu relato, que mostra muito do seu modo de ser? Contudo, considerando que ele não trouxe ao texto fundamento teológico ou arqueológico que pautasse sua posição de forma mais firme, e considerando que estamos falando de um povo com uma história milenar e cujos estudos existem de forma profunda aos montes e há muito tempo, entendo como pode ser perigosa a adoção para si da fala de um outro, sem o devido pensamento crítico, apenas indo na corrente do coincidente pensamento próprio com o do autor, podendo tornar algo, talvez sem fundamento ou base, como verdadeiro. E aí, se, sem antes a devida pesquisa, formos cada um colocando em livros opiniões vagas, podendo sair pondo sob questão qualquer coisa que não esteja dentro daquilo que queremos acreditar, talvez a gente esteja falando como algo que a gente esteja combatido hoje tanto, como as fake news. Acabamos por formatar as coisas do nosso jeitinho e perdemos em muitos pontos cegos. E vale lembrar que isso é uma faca que corta para os dois lados. Só para quem quiser se aprofundar, Jacó teve vários filhos, inclusive com escravas, mas com Raquel, que era dada como estéril, dentro do Velho Testamento, ele teve 2, e ela morreu no parto do segundo filho. Agora, eu penso nessa história sobre o que ele trouxe entre esses patriarcas e a relação que ele teve com seu sogro. Será que ele teve que trabalhar 14 anos para conseguir o que ele queria, em condições onde você tinha uma relação de poder extremamente desigual, porque ele queria uma coisa e o seu sogro queria outra. Então, veja que as relações de poder, que incluem as relações sexuais, ela já é bem antiga. Inclusive, notem que isso não era uma relação nada monogâmica, né? Inclusive, um dos filhos mais velhos de Jacó, ele teve relações sexuais com escravo. Mas, enfim, voltando para o texto. Preciado coloca que, para as mulheres cis, a verdadeira libertação do trabalho heterossexual e do trabalho de reprodução não pode vir de métodos contemporâneos de contracepção, ferramentas capitalistas de controle e consumo fármaco-pornográfico, mas a partir de uma transformação radical de seus status de gênero, sexo e sexualidade e da reapropriação das técnicas sexopolíticas de subjetivação. E aqui eu entendo que ele se contradiz um pouco frente à sua sugestão anterior sobre a atriz pornô usar testosterona para esconder-se de seu passado, pois não passaria talvez mais de uma camuflagem ou um método de sobrevivência, pois nesse tipo de ação, tirando o ato de unicamente se salvar, não consigo ver nisso nada de insurgência, de enfrentamento, mas sim apenas a manutenção do status quo. Passando para o próximo tópico, Viagra, o que explode rapidamente extingue-se logo. Queria trazer aqui nesse contexto uma reportagem que eu acho que eu compartilhei com vocês há um tempo atrás, ela é de outubro de 21. E essa reportagem ela é importante porque ela faz um link bastante atual com
a explosão da pornografia com o advento da internet e os efeitos que ela tem causado na vida das pessoas, principalmente essas consequências à saúde mental e à vida sexual. A saúde mental, ansiedade, depressão, incapacidade de se relacionar com o outro no mundo real, aumento da intolerância, redução da empatia, aumento da violência. E a vida sexual, considerando disfunção erétil, maior necessidade de estímulos cada vez maiores para chegar à satisfação, incapacidade de atingir uma ereção ou orgasmo com um parceiro na vida real. A reportagem rapidamente fala que cientistas traçaram paralelos entre o consumo de pornografia e o abuso de substâncias. Cenas pornográficas, como substâncias viciantes, são gatilhos hiperestimulantes que levam a níveis anormalmente elevados de secreção de dopamina. E é por isso que usuários começam a ter dificuldade em alcançar a excitação com o parceiro físico. A gente está falando de pessoas cada vez mais separadas, você vai perdendo a solidez, a solidariedade. Não fica soldado, fica mais fácil de ser controlado. É aqui que eu queria chegar. A outra descoberta convincente, continuando, nesse estudo é que os consumidores compulsivos de pornografia descobrem que querem e precisam de mais pornografia, embora não necessariamente gostem disso. E aqui, bingo. Lembram da construção da demanda, o masturbatório virtual, lá do início desse capítulo, capacidade de estimular independente da vontade do espectador para a produção de prazer. Isso explica por que os usuários tendem a passar a consumir formas mais radicais não convencionais de pornografia. As análises do Pornhub revelam que o sexo convencional é cada vez menos interessante para os usuários e está sendo substituído por temas como incesto e violência. Aí ele coloca que o uso da pornografia está relacionado à erosão do córtex pré-frontal, que abriga funções como força de vontade, controle dos impulsos. Ele coloca que é exatamente essa parte que nas crianças é subdesenvolvida, por isso é tão difícil para elas controlarem suas emoções e seus impulsos, e por isso elas são mais facilmente controladas. E aí temos a questão também que neste ponto de não conseguir controlar os seus impulsos e tomar ações compulsivas, nós estamos falando de algo extremamente favorável para aqueles que detêm o controle da demanda. Então, eles colocam nesse sentido tanto um paradoxo entre entretenimento adulto possa reverter as conexões cerebrais a um estado mais juvenil. Sim, de fato. Mas a ironia, eles colocam e concluem que é muito maior, que embora a pornografia prometa satisfazer e proporcionar gratificação sexual, ela oferece o oposto. E aí eu faço o link no início desse capítulo com o ciclo excitação, capital, frustração, excitação, capital, mencionado nos primeiros tópicos. E aí eu resgato a pergunta que ele fez. Será mesmo que o trabalho fármaco-pornográfico tem como último objetivo a produção de ereções, ejaculações e volume espermático? Será que não seria mais para o 1984, de George Orwell, e os panópticos vistos lá em Foucault, para a observação e controle das massas, por meio da redução do desenvolvimento da capacidade de pensar, pão e circo já tão conhecido, só que cada vez mais sofisticado? E aí qual é o sentido disso, né? No próximo tópico, Preciado fala sobre os orifícios penetráveis e extremidades penetrantes. Ele trata que a proletarização global do sexo, privada de consciência crítica e ação política, multiplica as ocasiões e as formas de opressão e submissão. Ele coloca que todo o corpo é ao mesmo tempo tóxico e viciado, normal e deficiente, orgânico e tecnologicamente suplementado. Aqui a divisão do trabalho sexual não depende de uma condição natural, mas de uma especialização técnica do corpo, de uma programação somatopolítica. E aí eu vejo que ele está transformando em aqueles que trabalham nesse mercado, aqueles que são manipulados e que consomem sobre esse mercado. Na verdade, pessoas manipuláveis, transformando tudo que é precário e vulnerável, independente do gênero, ou seja, o que ele chama de corpos penetráveis, e que são, de fato, a sustentação, a base desses pequenos grupos que são os detentores de poder, que é exatamente o que a gente está falando aqui. E aí, por que eu trouxe essa foto? Rumo ao concreto do amanhã. Porque senão, será que a gente não está falando
de hoje, que isso não tem nada a ver, e aí eu lembrei, ele trouxe a palavra esterco, que é chão, só que esterco ele ainda germina, né? E aí eu não sei, ele é bom, ele é cheio de vida. E aí eu lembrei de escória. Escória a gente sabe que é um termo pejorativo utilizado para se referir à camada socialmente desfavorecida da sociedade, que consiste nas pessoas, né, colocado de forma pejorativa como as pessoas desprezíveis, inferiores e irrelevantes dentro de um grupo social, né? E aí, lembrando do termo técnico de escória, ele é um subproduto da fundição de minério, né? Isso aqui tem muito, por exemplo, no Alto Forno da Uzi Minas. É o que resta como resíduo e que antes não se tinha nada para fazer. Mas quando ele está solidificado, ele é tão compacto que ele pode servir para fundamento. Mas sem pensar que antes, se eu não encontro um uso para isso, ele não passa de um gerador de custos, ocupação de áreas que poderiam ter usos mais nobres. É algo sem vida. Será que a gente não estaria falando da reificação do ser humano? Que é sem utilidade, a menos que ele sirva para que eu possa passar? E aí eu me deparo com uma reportagem que saiu agora, na semana passada, ou na semana retrasada. Os 10 homens mais ricos do mundo dobraram de patrimônio na pandemia. Então, não é à toa que a pandemia tornou os bilionários do mundo muito mais ricos e levou mais pessoas a viver na pobreza. Diante do que a gente tem, parece até, aí eu fico pensando, um truque mágico, uma cortina de fumaça, a gente às vezes ficar discutindo sobre esquerda, direita, feminista, queer, trans, guerra dos sexos. Talvez a questão seja muito mais profunda do que isso. Mas eu também vejo igualmente importante a gente falar sobre essas maiorias que são minorias e que são invisíveis, entre aspas. Invisíveis desde que estejam devidamente niveladas. É o que ele chama de novo proletariado. Ele chamou de esterco. E aí, concluindo, já partindo para o fim, queria trazer aqui um trecho escrito por Newton Bonder, no livro Alma e Moral, que fala: grande é o paradoxo humano, no qual não há humano que seja digno, sem uma boa noção de si como nu. E não há nada mais assustador à dignidade humana do que se perceber-no. Nudez que não se sustenta sob qualquer forma de naturalidade. Por quê? Por definição tanto bíblica como do bom senso, não há nudez na natureza. O ser humano se fez o mais vestido e o mais nu dos animais. Pornografia sempre houve. O que Preciado traz aqui, me parece, é que a droga, seja ela ilícita ou lícita, e a prática sexual, ou a pornografia, ou a obscenidade, como quiser chamar, podem estar sendo utilizados mais ostensivamente agora como meios de controle da população, de modo a manter o poder nas mãos de uns poucos. Aqueles que, por se acharem superiores, talvez entendam que tenham esse direito. Mas aí vamos parar para pensar no efeito de tudo isso que a gente está lendo aqui. O que a gente pode levar para as nossas vidas? Estudando, debatendo, pensando. Considerando que a gente está sempre falando a partir de um chão que a gente pisa. E que tudo é lotado de vieses. Não poderíamos pensar como alternativa a naturalização ou ressignificar das práticas sexuais, entendendo e se apropriando, ou seja, tendo consciência da sua própria liberdade, bem como deixando o outro ser o que ele desejar ser, onde a palavra de base seria consciência e respeito por si e pelo outro de forma própria e sincera? Talvez utopia? Mas o que é utopia se não um ideal onde eu continuo a caminhar em direção a? Uma alternativa viável não seria também a ressignificação do conceito de sexo, pornografia e imoralidade frente à tradição mantida pelos defensores hipócritas da moral e dos bons costumes, que são os primeiros a tirarem de cena
e da vista de todos suas ações obscenas? E aí, é agora que eu gostaria de me dirigir ao final, se desse, Fernando, para você colocar o link dessa música, é uma música dos anos 80, que foi tema das novelas foi tema da novela das 7 da Globo, ou seja, aquela novela engraçada, feita para rir. Mas a letra dessa música, pensada e refletida, traz muita informação interessante para a gente repensar. E eu acho que ela faz um link legal aqui com o que a gente acabou de falar. Fernando, se você conseguir colocar, seria interessante. Mas aí só, já, porque aí eu já saio e já descompartilho a tela. Não dá para escutar, não, né? Tá dando para Não, não está escutar? dando, não. Não, Não. Então, eu vou não. passar para o próximo. E aí, se não der para escutar a música, eu ponho a letra. Mas se não, que a gente pudesse escutar essa música e que só até a segunda estrofe pode ser, que a segunda parte faça o refrão e depois ele vai para a segunda estrofe. Não precisa se alongar se você não quiser. Mas aí eu concluo perguntando de que nu a gente está falando. E aí eu vou descompartilhar essa tela aqui. E é basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Está ouvindo? Não. Estão ouvindo, não? Estava ouvindo? Não? Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Espera aí. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu mudar a minha configuração, porque às vezes ele está identificando como barulho. Eu Ah, tá. tenho. Espera aí, deixa eu ver uma coisa. Eu também estou com fone de ouvido. Vou tirar meu fone, porque às vezes está indo só para o meu fone. Tirar meu fone, tirei. Vamos ver. Estão ouvindo? Não. Ah, eu estou ouvindo. É Problema legal, do né? Google, gente. Problema do Google, porque Pode a ser. Tati também não conseguiu, então cada um faz a liçãozinha de casa. Você está ouvindo, Thiago, que eu estava pondo? Não, a música é uma música, Thiago. Ele estava ouvindo. Acho que é só você que não está ouvindo, Tati. Dani está Será? ouvindo? Vou pôr agora de novo. Não estou ouvindo, não, professor. Não? Põe de novo para ver. Vamos pôr de novo. Agora eu parei. O É, Thiago estava ouvindo. não. Não? É Eu do estou dizendo. YouTube? É do YouTube a música? O É do link? YouTube. É o link que está. Vamos todo mundo ouvir? Clica aí no YouTube. Professor compartilhou como uma guia, professor? Vamos ouvir. Está Se todo mundo compartilhar a ouvindo no janela YouTube. inteira, ele não compartilha o áudio. Tem que compartilhar só a guia. Escutem aí no YouTube. Cliquem, por favor. Deixa eu tentar colocar o link. Será que é esse? Oi? Vou mandar de errado. Acho que é esse aqui, não é, gente? Deixa eu ver. Eu postei ali em cima. Ah, tá. Você postou. Tá bom. Postei um. E aí eu vou compartilhar a letra. Oi? Eu vou compartilhar a letra. Peraí. Tá aqui. Certo, essa é a primeira parte, gente, que eu estou pondo aqui. Alguns de vocês já escutaram, a Tati pediu para parar na primeira parte.
realmente, em outro contexto, essa música cria uma outra dimensão, né, gente? Estão Não é? vendo? Sim. Texto e contexto, né? Uhum. Eu, depois, podemos debater agora, gente? Todo mundo ouviu? É interessante que na primeira parte da música, o nu é natural. Na verdade, o vestir é que é antinatural. Ele coloca que gostoso, sem frescura, sem disfarce, sem fantasia, que nem seu pai, sua mãe, seu avô, sua tia. Mas é proibido pela censura, o decoro e a moral, contudo liberado e praticado pelo gosto geral, porque todo mundo gosta e todo mundo quer. Agora, o indecente é você ter que ficar despido de cultura. Daí não tem jeito. Quando a coisa fica dura, sem roupa, sem saúde, sem casa, tudo é tão imoral. A barriga pelada é que é a vergonha nacional. Achei incrível. Eu acho que eu nunca tinha pensado por esse lado. Assim, como pensei depois de ler o Preciado agora, né? A fome é uma nudez, né? A falta de saúde, né? Falta de educação. Uma semana onde teve a morte de um fascista de carteirinha, né? Onde a morte dele desnudou tanta coisa, né? É bem sincrônica a tua facilitação. E ainda não sei se você viu, Tati, eu coloquei ali no chat, né, que você estava falando de esterco, né? O esterco ele produz o humus, né? E o humus é a raiz do humano, né? Vem da palavra. É, Homem, humus, terra, ó, ali. é, Mas cheio de possibilidade de germinar. sim, É lindo. sim. Porque aí é todo mundo igual na sua potência. Então, gente, a gente tem 12 minutinhos para debater com a Tati, ela tem compromisso às 18 horas. Vamos aproveitar esse Desculpa, trabalho gente. feito com tanta alma, com tanto afeto, né? Eu amei, eu ia até agradecer o professor o Marcos porque eu tinha escolhido inicialmente começar o capítulo, né? E ele falou: eu vou precisar troca comigo. Eu falei, claro, e eu nem sabia onde eu estava entrando, porque na verdade eu escolhi pelo nome e Sim. eu fiquei maravilhada com essa parte. Então foi um presente, porque eu gosto muito sobre do assunto, né? Então foi um presente fazer a facilitação de hoje. Eu amei. Vamos aproveitar os 11 minutinhos da presença cheia de humus É isso da aí. Tati. A verdadeira grandeza, quando a gente consegue perceber isso, nossa, Essa é a riqueza, né? Essa é a riqueza. isso Isso é é, ser bilionário, né? isso é, isso é top. Não é fácil, mas é top. Lembrando que semana que vem temos a Paula, certo, Paula? É você que está na lista, né? Semana que vem temos a Paula facilitando, Certo, sou Fico eu. feliz. da página 320 a 332, certo, Paula? De que página? É isso mesmo. 320 a 332. Mãe, Isso estão mesmo. te vendo? Não, filha, a mãe tá falando. Oi? Oi? Me escutei? A minha filha aqui do lado. Mãe, estão te vendo. Então tá. Então tá ótimo. Obrigada, gente. Foi linda a apresentação, Tatiana. Muito, posso dizer. Ai, contribuiu de forma geral para o grupo de uma forma tão. Com bastante prioridade, falando. Ai, você vem crescendo cada dia mais, né? Vem acompanhando cada vez que você fala com mais propriedade, você fala com domínio do assunto. Bonito de escutar.
Obrigada. Fico sem graça, vocês são tão gentis, a começar pela professora apresentando a magistral. Esse grupo é muito gentil. O capítulo ele é redimensionado por cada facilitador, né, gente? Eu De eu fiz fato o é. fichamento, mas cada um redimensiona. E ele vai, porque cada um traz a sua visão, né? E ele vai ficando cada vez mais rico e a gente vai acrescentando a visão própria. E o Preciado, ele faz esse movimento, né? De começa pequenininho e ele vai engatinhando e direcionando aonde ele quer chegar. É bem interessante esse movimento dele. A gente pensar que tem tantas instituições políticas, religiosas, que ocultam pedofilia e sexualidades não assumidas socialmente, não elaboradas, né? Na Sim, semana isso que o Papa, a gente pode questionar o Papa quanto for, mas esse Papa, quando chega e diz que os pais não devem se confrontar com a orientação sexual dos filhos, né? Uma instituição tão condenar. secularmente hipócrita, né? É, É, esse Papa, ele faz a gotinha do oceano dele, é claro que ele está num lugar de poder, que ele sim, também não abre mão, né? Mas, enfim, ele faz uma gotinha de oceano cheia de sangue, né? Cheia de sangue, né? Mas faz a mas gotinha é a dele. gotinha, né? É a gotinha. Assim, ele surpreende, né? E nada mais é do que lógico, né? É respeito, não é a sua decisão, é a decisão do outro. Sim, sim. Foi um bálsamo essa tua fala hoje. Acho que num momento de tensões tão fascistas, né, que a gente está vivendo no mundo, no nosso país, né, poder escutar um referencial de um outro lugar, né, o Preciado nos colocando em outro lugar. É de arrepiar. Eu vou demorar uns 3 séculos para pensar quando ele faz essa correlação de prostituição e esporte, né, gente? Foi muito interessante, né? Nossa, vou demorar 3 séculos. E de Entendeu? fato, e aí eu fui tentar pesquisar o perfil dos jogadores de futebol. Bom, Brasil nem conta, né, gente? Brasil, só assistir os campeonatos todos você vê, é nítido isso. Mas a Europa também, né? Eles vêm mesmo, são pessoas, jogadores que vêm de países colonizados, europeus, que vêm de outros países e que estão ali tentando seu lugar ao sol. E, de fato, eles se sentem como, guardadas as devidas proporções, cavalos de corrida, sabe? Eu tenho que estar sempre bem para jogar bem, para performar, para ter o meu patrocínio, para aparecer em campo, senão minha carreira acaba. E aí que entra o contexto da performance, gente. A gente tem que escrever um artigo coletivo, né, gente? Porque o Heidegger ele mostra o horizonte do cuidado e da cura, né? Mas hoje em dia tem um lado de hormonização, tem um lado da hormonização que é constituição identitária, mas tem gente que toma hormônio por performance, né? Uhum. No sentido de ficar anabolizado, entendeu? E aí, como é que isso eu tenho a hipótese de que isso desloca um pouco de uma descrição ontológica, falando descrição ontológica do Heidegger, que fala de cura e cuidado, né? Eu escuto colegas meus que são anabolizados, eles falam, não, o importante é a performance. A gente falou na semana passada, né, Tiago? O Tiago até comentou. Né? Mas eu acho que a performance ela quebra algumas constituições historicamente situadas da ontologia, né? Da ontologia histórica. Entendeu? Aí por isso, talvez, aí o prostituto é um performer, né? A questão do esporte como uma performance, né? Enfim, né? Essa questão performática do espetáculo, né? Da sociedade do espetáculo que sempre existiu, né, gente? Sempre existiu o espetaculoso e a prostituição, só que hoje, como a Tati relevou com muita propriedade do Preciado, virou um mecanismo geral de dominação, né? E que, na E verdade, com substâncias artificiais, né, essa performance ela fica cada vez mais, entre aspas, difícil e fácil de ser atingida, né? Porque você está sempre na busca de mais, 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 e isso vem o vício. E o teu descontentamento, e a tua ansiedade, e a tua frustração, e a tua não aceitação. E isso vai trazendo como consequências. os mecanismos gerais de dominação são mais explícitos, como a indústria,
a escola, né? A fábrica, né? Ou o convento, né? Como é, entre aspas, não tem um espaço mais particularizado, não vou dizer que é privado, né? Mas é particularizado, né? Hoje em dia explodido com a virtualidade, né? É difícil enxergar essa rede, né? Imagina bilhões de pessoas cotidianamente, né? Retroalimentando, né? Se conectando com uma rede erótica de descarga de fluidos, né? Através da ubermaterialidade do virtual, né? Nessa ponte desse espaço que é reduzido ao corpo enquanto realidade de descarga. Né? Imagina isso com milhões, bilhões de pessoas utilizando isso cotidianamente. É difícil, né? Quando a gente vê o clipe do The Wall, né, que vê aquela produção em série, né, não tem o erótico lá, né? Mas o erótico em série, né? O desejável em série, né? Essa incitação em série como forma de dominação. Né? Porque os corpos vão ficando dóceis, vão ficando no sentido kierkegaardiano, a descarga do estético, né? Ficam fixados no estético, né? Na performance. A performance que não é da pessoa, porque é um dispositivo virtual. Né? Gente, quem mais quer compor 3 minutos com a Tati? A minha ansiedade, eu ocupo espaço, gente. Sagitário com ascendente leão, eu para o fogo. É complicado. Quem quer comentar, gente? Sei que está calor, gente. Nós somos resilientes, né? Surfistas intelectuais de verão. Vamos surfar um pouquinho. Na semana mais quente desse verão, né? Alguns Foi lugares que vocês... muito calor. Eu vi hoje no UOL sensação térmica de 50 graus em alguns lugares. Térmico, 40 graus no termômetro, 50 de sensação. Aqui choveu e refrescou, Daniela. Daniela está abençoada. Você está no sul, né, Daniela? Você está no paraíso. Nada, sensação térmica de 42, 43 aqui. Uau! Em comparação aos 50, tá bom. Então, gente, quem quer compor com a Tati? Ai, gente, eu adoraria, mas como vocês começaram a estudar o livro ano passado e eu não estava conseguindo participar, eu também não estava conseguindo fazer as leituras. Então, eu comecei a ler ele semana passada, quando os encontros retomaram, né? Então, eu ainda estou bem atrás. Eu resolvi ler na ordem, assim, né? Para entender, não pegar um capítulo que estava sendo discutido, porque eu ia ficar perdida. Então, eu venho aqui, componho a discussão, assim, acrescenta a discussão com que eu vou refletindo enquanto leio, mas eu ainda não cheguei aonde a Tati expôs hoje, então tô um pouco mais... Você vai adorar, esse livro é bom. Mas eu Último gosto minutinho muito, da Tati. e eu gosto muito que ele... Eu sei que não são todos os capítulos que foram escolhidos para debate aqui, mas eu gosto muito que ele vai compondo uma experiência pessoal com uma discussão científica e política, assim, e extremamente atualizada e crítica e problematizadora e muito, para usar o pelado ali da música, muito nua e crua, assim, né? Muito as verdades que têm que ser ditas da forma que elas têm que ser ditas, sem meias palavras, assim. Eu tô bem encantada com o livro, para dizer bem a verdade. Gente, eu vou precisar sair. Me perdoem, por favor, de antemão. Foi uma delícia participar do encontro com vocês, como sempre. Um beijo grande. Licença, professor. Licença, Valeu. pessoal. Muito obrigada. Grande beijo. Abração. Tchau, E tchau. hoje é aniversário do Magnus, tá, gente? Quem quiser Ei, cumprimentar, manda parabéns para ele. quiser Parabéns para cumprimentar ele. no Whats, cumprimente. Tá lá também. Tchau. Valeu, abração. Então, gente, querem comentar mais alguma coisa? Acho que foi intenso hoje. Alguma percepção?
estamos arrebatados na Unifesp, estamos arrebatados pelo fim do semestre, pleno verão, a gente acaba dia 15 de fevereiro. Enfim. Então, estamos quietinhos hoje, mas eu acho que foi uma partilha muito fértil, né? E fim de semestre é corrido, concordo, Flávio. Estamos todos arrebatados pelo fim do semestre, em pleno verão. Mas é isso, gente. Então, a gente se vê semana que vem. Semana passada eu passei aquela tabela de facilitação. Alguém gostaria de coordenar isso, gente? Porque, assim, para quem não estava semana passada, eu apresentei uma tabela de proposta do aquecimento humanismo, né? E quem tiver dúvidas, se alguém quiser conversar a respeito, posso ficar mais algum tempo aqui. Não é uma iniciativa oficial da Unifesp, é uma sugestão, uma partilha que eu estou fazendo a partir do que o coletivo manifestou vontade de fazer um aquecimento antes da gente começar o encontro humanista de Heidegger, do volume 2 do Heidegger, tá? Que vai ser em junho, tá? Para fim de junho, tá? Porque eu estou saindo de licença capacitação, eu só volto em junho, tá? Se alguém quiser coordenar essa checagem, a gente conversa mais um pouco, a pessoa se manifesta, eu fico mais um pouquinho, tá? Então, eu quero agradecer a todos, todas e todos. Semana que vem teremos mais uma parte do capítulo 10, Por no Poder, tá? Grande abraço, você presencial ou síncrono, ou assíncrono, né? E a gente se vê nesse bate-horário semana que vem. Grande abraço a todos, todas e todos. Vou finalizar a gravação, se alguém quiser conversar, a gente conversa mais um pouco.